3 de novembro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosane. E hoje encerrando essa carta linda de Romanos, do capítulo 13 ao capítulo 16. Vamos lá. Capítulo 13. Obediência às autoridades. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder de castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois, quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Amar uns aos outros. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mais são resumidos num só mandamento: ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer toda a lei. Viver na luz do dia. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Não julgue os seus irmãos na fé. Aceite entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessas pessoas. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele, e ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor, e também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu, viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verdura e legumes, condena o seu irmão? E você, que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isso o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Não faça os seus irmãos caírem. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não dê motivos para os outros falarem mal daquilo que você acha bom. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá.
E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve um irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus, o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvida a respeito do que come é condenado por Deus quando come. Pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. O dever de agradar os outros. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas. E não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A boa notícia para todos os povos. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles serão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. A fraqueza de Paulo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta me atrevi a escrever com toda a franqueza, para fazer com que vocês lembrem das coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu, de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus, e faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar no serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito, por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Líria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. O plano de Paulo para visitar Roma. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas de fato, eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar
com os seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. E sei que, quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Saudações pessoais. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Sencreia. Receba essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que ela precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epineto, que foi a primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Adrônico e à irmã Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações a Ipliato, meu querido irmão no Senhor, e também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, e ao meu querido amigo Estaques. Saudações a Ápiles, um irmão que tem dado muitas provas de sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos no Senhor da família de Narciso. Saudações a Trifena e a Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Perside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos Assícrito, Flegonte, Hermes, Petrobras, Hermas e a todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Conselhos finais. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra os ensinamentos que vocês receberam. Afastem-se destas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulações, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom, e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jazão e Sosipatro, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. O meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Louvor a Deus. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao único e sábio, ao único Deus e sábio, seja dado a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Uau! Essa carta aqui foi como se tivesse mesmo... Eu quero falar de 2 pontos muito importantes que me chamaram a atenção. E, para mim, o capítulo 14 é de
de uma singeleza, de uma delicadeza, de uma sensibilidade no tocante a se preocupar com a fé do outro, na exposição dos seus pensamentos, na exposição daquilo que você crê como aceitável, daquilo que você faz e entende como algo aceitável, mas se preocupando em não se expor para que aquele que não consegue ter a mesma visão não seja escandalizado. E aí todo o trabalho que se teve para ganhar aquela pessoa. E ele diz que isso é amar, né? Isso é amar. Esse cuidado por entender aquilo que a pessoa ainda não entende ou que ela entende diferente também é amar. Algumas pessoas chamam de hipocrisia. É hipocrisia porque faz escondido. Não estou falando de pecado aqui. Nós estamos Eu estou falando de posicionamentos no tocante a questões que são alvo de especulações, de opiniões diferentes. Paulo está falando aqui, por exemplo, do comer e do beber, né? Do comer, do que come, do que bebe. Paulo está falando de guardar o sábado ou deixar de guardar. Se você quer que guardar o sábado é da vontade de Deus, guarde. Mas se é para Deus, está sendo bênção e mas se você não crê, não fale mal daquele que guarda. Então, a posição de Paulo aqui é muito atualizada. É muito. Ele coloca aqui, incisivamente ele diz que independente da fé do outro e da sua fé, a sua fé e a consciência que você mesmo tem na sua fé e a forma que você vai aplicar isso no que a pessoa crê é uma forma de amar. Então é muito lindo. Ele fala aqui no versículo 16, capítulo 14, não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bons. Ou seja, não exponha aquilo que vai fazer com que o outro fale mal de você, porque você acha que comer aquilo, ou beber aquilo, ou guardar aquele dia, aquele tempo, é uma coisa boa para você. Então não dê motivo para que outro fale mal. Aí no versículo 21 ele fala aqui, ele quebra tudo, né? O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair no pecado. Agora, há pecado não comer carne? Não. Há pecado não beber vinho? Não. Mas se aquilo que você está comendo, que aquilo que você está bebendo, levar o outro a cair em pecado, então é mal. Então é mal. Aí ele diz, mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Então o importante sempre vai ser a minha consciência com Deus. Mas essa minha consciência com Deus não pode ferir a consciência do outro. Não pode ferir a compreensão do outro acerca de Deus. O seu relacionamento com Deus. O relacionamento do outro com Deus. Gente, isso aqui é fantástico. E para mim ele quebra tudo quando ele termina aí o capítulo 16, dando os conselhos finais, né? E aí ele fala assim, olha, afastem-se dessas pessoas que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé. Afastem-se dessas pessoas com essa conversa macia, com bajulação. Elas enganam o coração das pessoas simples. Gente, isso é uma coisa que sempre existiu na igreja. Mas sabe qual é o meu coração aqui, pastora Rosânia? É a angústia de Paulo. Porque como apóstolo do Senhor, como pregoeiro da palavra, né? Vivendo daquilo, dando a vida dele para aquilo. Que ele pagava para as pessoas aceitarem Jesus. E aí ele está falando que, olha, não se deixem ser levados por essas situações, para que todo o trabalho não seja perdido. E ele foi muito sucinto, né, falando sobre esse trabalho, esse respeito um com o outro, com o que o outro crê, com o que o outro não crê, exatamente para chegar aqui, né? Que se você não crê, ou se você crê diferente, poupe aquele que não crê. E valorize o trabalho que, no caso que ele está falando da igreja, que a igreja estava fazendo. Valoriza o trabalho que eu estou fazendo, como Paulo, ele dizendo, né? Então hoje a gente traz isso para nós, né, também. O problema não é você não falar a mesma língua. O problema não é você divergir de pensamentos. O problema é divergir de pensamentos e ainda atrapalhar a obra que está sendo feita na vida daqueles que creem diferente de você. E naqueles que são muitas vezes crianças na fé. Então Paulo foi sucinto, né, quando disse isso, né? E ele é muito sucinto quando ele diz aqui, né, que no 14 que você estava lendo, né? Então ele traz isso de uma forma muito clara, né? O desespero dele, como você começou a falar, o desespero dele ao ver isso acontecendo, ou seja, como você diz, é atual, né, a carta de Paulo. Nunca deixou de ser atual esse assunto, né? Ele fala aqui, ó, no versículo 13 do capítulo 14, por isso paremos de criticar uns aos outros, pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado.
Gente, isso aqui é uma Porque advertência. isso vai vir para aquele que faz terrível. tropeçar. Né? E eu acho legal repetir no capítulo 14, o 15, mas guarde entre você mesmo. É o 22. É o 22. Entre você mesmo entre você mesmo e Deus, o que você crê a respeito desse assunto. Porque muitas vezes você crê a respeito de uma forma diferente, mas aquela outra pessoa, como a gente já disse, repetindo, creu daquela forma. E esse embaraço para essas crianças na fé, ela recai sobre as mãos daqueles que fazem. E Paulo deixou isso muito claro, né? E ele termina aqui falando, né? E o que não se baseia na fé é pecado. Né? Então, é a fé de cada um. Né? Baseado na sua fé. E a gente precisa respeitar a fé do outro, para que a nossa fé... E ele fala, claro, ali de embates, né? Prejudica formas a fé de do embates, né? Uns com os outros. Sim. Ele fala muito claro sobre isso. O fator da gente não crer igual, sendo Cristo e professando Cristo, como ele professava Paulo, ele traz aqui, a gente foge de embates, né? A gente foge de situações que podem machucar a fé dos outros. Olha o que ele fala no versículo 15 do capítulo automaticamente. 14. Se você faz com que o irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Exatamente. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Exatamente. Né? Por causa da comida, ou por causa da bebida, ou Yes. por causa de um pensamento, ou por causa de um entendimento. Enfim, sabe? Guarde para você. Muitas vezes é melhor, né? Isso é amor. Isso é forma de amar e forma de fugir do pecado E também. que Deus guarde a igreja dele. Em nome de Jesus. Que há 2000 anos luta para ganhar almas. E acabamos aí com o livro de Romanos, né? Antes de a gente terminar, aqui nos conselhos finais, eu queria só salientar aqui o versículo 22 do último capítulo. Eu, Tércio, que escrevi essa carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. Ou seja, aí eu já imaginei, né? Paulo ditando e esse Tércio escrevendo, né? Esse irmão Tércio escrevendo. Mas Paulo, ele era um homem douto. Por que ele, né? Tem alguma histórico-crítico a respeito de Tércio? Na realidade, as cartas de Paulo, elas foram escritas por aqueles a quem ele ditava. Por que seria isso? Porque Paulo tinha problemas de visão. Por causa do encontro lá no Acredita-se que pode ter sido por consequência do caminho de Damasco. Isso. Que tenha sido por consequência do caminho de Damasco, na luz que ele viu. As escamas que caíram dos seus olhos. Inclusive, acredita-se também que pode ser o espinho na carne de Paulo, que era os seus olhos. E existem algumas ocasiões, nós vamos ler mais futuramente, que quando Paulo escrevia, ele diz: escrevo com letras grandes do meu próprio punho. Ou seja, então existem cartas que ele escrevia de próprio punho com letras grandes para dizer que era ele quem estava escrevendo. Mas agora, Paulo tinha essas pessoas que o auxiliavam. Agora, pensando bem nisso que você está falando, deve ser, por exemplo, uma pessoa doutorada como ele, uma pessoa que veio estudando desde que se lembrava que era gente, vamos dizer assim. Né, de repente não poder escrever uma carta, não poder estar diante do seu ofício, que é ser comunicador, né, fazer o que ele fazia. Imagino que realmente uma limitação, contar com alguém, imagino que realmente é um espinho, né, gente? E principalmente o Paulo, que era tão independente, né? Exatamente, imagina. Venhamos e convenhamos. Tem muita coisa pela frente, vamos que vamos. Amanhã começamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta pega fogo. Vamos lá?